Show de bola, show de bola! Primeiramente desejando muito boa noite para você que já chegou e para você que acaba de chegar, você que chegou do seu trabalho, você que está aí dentro de casa. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Amigos do Esporte. Curiosidades, conhecimento dentro e fora das quadras, inspiração e valores do esporte para toda uma vida. Para você que ainda não me conhece ou não é o meu seguidor, eu me chamo Vinícius Justo, também conhecido como Vini, e sou apresentador entertainment de shows, eventos e locutor esportivo. E hoje nós temos mais uma fera do esporte nacional e mundial aqui no programa Amigos do Esporte. Vou apresentar primeiro essa fera que vai chegar aqui no dia de hoje e já convido ele para dividir a tela. Ele nasceu dia 16 de maio de 1989. Na cidade do Rio de Janeiro. Tem 1,98 m de altura e atuou na posição de oposto. Como atleta profissional de alto rendimento, foi bicampeão americano, 2 vezes MVP e jogador do ano da Liga Universitária Americana, campeão da Copa Europeia, campeão carioca. Já tive a honra e o privilégio de trabalhar junto com essa fera, com vocês, orgulhosamente, aqui no programa Amigos do Esporte, Levi Alves Cabral! Deixa eu convidar o Levi aqui para dividir a tela com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos, Carol, Nilda, sejam muito bem-vindos. Fala, Levi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, muito boa noite, Levi. Primeiramente, eu queria te agradecer imensamente por você ter topado participar aqui desse programa, desse projeto Amigos do Esporte. É uma honra, já tive o privilégio de trabalhar ao teu lado e é uma honra ter você aqui hoje no programa para brilhantar a noite desses apaixonados pelo esporte. Não, eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história e tô sempre te acompanhando também, né? Já vi as grandes figuras aqui do vôlei que você tá sempre conversando, então, pô, um privilégio, uma honra minha estar aqui falando contigo. A honra é toda nossa. Levi, antes de começar, eu sempre faço isso em todo início de programa. É importante salientar aqui ao vivo que eu, Vinícius Justo, aqui não represento nenhuma marca, instituição, clube, torcidas, apenas verdadeiramente o projeto Amigos do Esporte, que são... O esporte é realmente um agregador de amigos, né? Eu fiz amigos aí que levo para a vida inteira e o poder de transformação que o esporte tem na nossa vida e na vida da sociedade. Não significa que você tem um espaço aberto para falar o que você quiser, meu amigo. Seus parceiros, seus patrocinadores, não importa. O espaço é todo seu. Não, ótimo, cara. E foi bom você ter falado isso também, porque o vôlei foi... O esporte em geral, né? Foi um negócio que me abriu muitas portas e me deu muitos amigos também, assim que nem você, né? Eu estava revendo aqui, estava pensando o que eu vou falar, um pouco das minhas experiências e os lugares que eu passei, cara. Hoje mesmo eu falei com um grande amigo meu, que ele é americano, sou padrinho de casamento dele e estava revendo ali, né? O tanto de amizade que eu fiz pelo mundo inteiro. E é realmente a verdade isso aí. O vôlei não foi só títulos, o financeiro, nada, mas me deu uma experiência de vida e amizade no mundo inteiro que eu vou conseguir levar isso para o resto da minha vida. Com certeza, não tenho dúvida disso. Aproveitando, antes da gente começar as perguntas, Levi, vou pedir para o pessoal, boa noite, Felizmina. Mais uma fã sua aí, ó, Felizmina. Michele também está na área. Para você que já está assistindo essa fera aqui, que é o Levi, aqui no programa Amigos do Esporte, vou fazer o seguinte, antes da gente começar a nossa live de entrevistas, aqui abaixo do Levi tem um aviãozinho. Esse aviãozinho se chama Direct. Aproveita, dispara ali no aviãozinho e convida pelo menos mais 10 pessoas para assistir essa fera que está aqui junto com a gente. Levi, vamos começar então pelo começo, né? Vamos lá? Vamos lá. Como é que foi que tudo começou na sua vida dentro do esporte? Na sua trajetória esportiva, você teve incentivo e apoio da sua família? E referente ao voleibol, você teve alguém ou algo que te inspirou a jogar? Foi até engraçado isso, porque minha família ninguém nunca jogou nada, né? Meus pais começaram a trabalhar muito cedo, sempre ralaram muito. Minha irmã sempre foi dos estudos, então nunca tive um exemplo ali perto de mim de alguém que fizesse parte do esporte, né?
Mas tudo comecei muito cedo, comecei com 5 anos. Porque eu tinha muita... Isso é história que minha mãe me conta, né? Nem sei se é muita verdade, não, mas eu tinha muita energia no colégio, quando eu era muito jovem, muito criança, né? Com 5 anos. E minha professora falou pra minha mãe, você tem que colocar esse menino pra fazer alguma coisa para gastar energia, porque aqui na aula não tá dando. Aí eu comecei com 5 anos a jogar vôlei na praia, ali na escolinha da Rejane. Foi uma jogadora de praia também que foi fez muito sucesso. E dali foi dando tudo certo. Com 11, eu já estava no Fluminense, né? Eles conseguiram me encaixar ali no Fluminense, então já federei com 11 anos de idade, já peguei minha primeira seleção carioca também, aos 11. E foi dando tudo Bacana. certo. Com 15, 16, se eu não me engano, aí eu fui para São Paulo, fui jogar no Banespa, fui convidado para fazer parte lá da equipe da Infanto Juvenil. E dali foi a seleção brasileira, que abriram as portas para posterior e por aí vai. O legal é que o que começou como uma brincadeira e para você gastar energia, que muitos pais fazem isso, né? Te moldou e seguiu uma carreira pela frente. Pois é. Bacana. Levi, infelizmente, a realidade do nosso país, para muitos atletas que querem seguir na carreira profissional, é ter que, em algum momento dessa carreira, optar por travar os seus estudos, né? A gente acompanha isso aí numa série de atletas, para seguir o sonho de se profissionalizar. Você fez o inverso de tudo isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa parte da sua trajetória. Infelizmente essa é a nossa realidade aqui no país, né? E o Brasil é uma máquina de fazer atletas. Isso, todos os lugares que eu passei, que falavam que era brasileiro, todo mundo já abriu o olho e sabia que ia aparecer alguma coisa especial dali. Só que, realmente, aqui no Brasil, eu fui um grande exemplo disso, né? Todo ano eu estava pulando de colégio para colégio, tive que repetir um ano por conta da seleção brasileira, que eu fiquei 5 meses lá em Saquarema, no centro de treinamento, e não dá para estudar. Aqui o Brasil é um país que você não consegue conciliar o esporte e o estudo, né? Infelizmente, só aí 2% dos atletas Verdade. quando estão começando, eles conseguem ganhar dinheiro e fazer disso uma vida. E depois, cara, são diversos atletas que eu vejo aí que depois se aposentam, não sabem o que fazer e tem que voltar a estudar. Eu fiz ao contrário, justamente porque eu sabia disso. Eu tenho um grande amigo aí que o vôlei me deu também, que é o Rodrigo Gomes, né? O apelido dele é Rodrigo Negão, quando ele jogava vôlei. E foi ele que me abriu esse pensamento. Eu lembro, eu estava na seleção brasileira já, estava no Banispa, e eu fui no Fluminense, eu sou cria do Fluminense, ali do Girina. Fui visitar eles lá, estava falando com os atletas, e foi num dia que ele foi também, ele já jogava nos Estados Unidos, e ele falou comigo, Levi, tu tá estudando? Eu falei, cara, não tô. Tô na seleção brasileira, era titular naquela época, estava no Banispa, já estava conseguindo ganhar um dinheirinho ali, contrato profissional. E ele falou, cara, teus pais são ricos? Eu lembro dessas perguntas. Ele falou assim, tu vai ser um giba? Eu falei, cara, não sei, mas espero que sim. Ele falou, teus pais são ricos? Eu falei, não, meus pais trabalham bastante, mas trabalham, não são ricos. E ele me perguntou assim, se acontece alguma coisa contigo, tu tem que parar de jogar hoje, como é que fica? Você não está estudando? Aí foi que já clicou aquele pensamento, né? E ele conseguiu me mandar uma proposta de uma faculdade lá dos Estados Unidos, que o técnico até já me conhecia também, porque eu jogava na seleção brasileira naquela época, e o técnico da faculdade dele era técnico da seleção americana. Então apareceu essa oportunidade e eu falei, cara, agora não é o momento. Pô, o sonho de qualquer atleta é jogar numa seleção brasileira, disputar a Olimpíada, é o sonho de todo atleta jovem. E neguei no começo. Minha irmã mora nos Estados Unidos já há muito tempo, então naquele ano eu fui visitá-la. Depois que eu passei uma semana lá com ela, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Entendeu? O vôlei tá dando tudo certo, mas realmente, se acontece alguma coisa e eu não estou preparado para isso, o que eu vou fazer? Naquela época, meus pais tinham um bar, um restaurante, eles trabalham com comércio de construção também. Eu falei, cara, se acontece alguma coisa, eu vou ter que trabalhar com eles, não é isso que eu quero, né? Aí decidi largar tudo e fui para os Estados Unidos.
né? Fui fazer faculdade lá e era a última coisa que eu queria. Nunca estudei na minha vida. Sempre fui do esporte. Sempre eu matava a aula para ir para praia, para treinar, para jogar. Mas isso realmente, eu com 17 anos já comecei a pensar nisso. Entendeu? E é uma experiência que eu gosto de dividir com todos os atletas jovens que eu falo hoje, né? O Brasil, e eu consegui ver também como que funciona nos Estados Unidos. Todos os atletas da seleção americana de vôlei, eles aposentam cedo, porque eles têm uma carreira a seguir depois. Entendeu? Então, eu consegui trazer isso para mim, para minha cultura. Eu consegui fazer disso a minha cultura também, que infelizmente não é uma cultura aqui no Brasil, né? Então, eu tento passar isso para todos os atletas que eu converso, né? E tento agregar um pouquinho. Já escutei de muito atleta aí, até campeão olímpico, atletas que foram muito bem-sucedidos, que hoje têm uma carreira muito boa, falando, cara, eu tenho, não inveja de você, mas eu queria ter feito justamente o que você fez. Fazer ao contrário, entendeu? Ter aproveitado o vôlei para que eu conseguisse conciliar o esporte com o estudo e depois tocar a vida. Eu consegui fazer isso, graças a Deus. A gente vai chegar até nesse ponto que você falou, tem uma pergunta em cima desse ponto. Eu já conversei muito aqui com vários atletas que passaram, campeões olímpicos, mundiais, Maurício, Fernanda Venturini, Fofão, entre uma série de outros atletas, justamente sobre isso, né? Que historicamente a gente tem um país que não se investe. Eu acredito que o atleta brasileiro e o artista brasileiro em si é o melhor do mundo, cara. Porque a gente consegue se destacar, claro que, infelizmente, devido à falta de estrutura, falta de investimento, uma porcentagem muito pequena, mas mesmo assim a gente consegue se destacar com uma série de adversidades. Se tivesse o apoio, o incentivo, o maior incentivo de iniciativa pública, privada, sem sombra de dúvidas, acho que seria a potência mundial do esporte, o Brasil, né? O brasileiro tem muito isso. E todos eles, quando eu perguntei, fiz essa pergunta, disseram justamente do molde americano que seria interessante a ser seguido. Que todos os atletas, eles estão praticando esporte, mas geralmente, por exemplo, a NBA faz muito isso. Os caras geralmente estão juntos na faculdade, né? A faculdade é ligada na liga, enfim. Não, eles têm uma regra lá, que o atleta, antes dele entrar no esporte profissional lá, ele tem que fazer pelo menos 1 ano de faculdade. Tá? São raros os casos de alguém que consegue sair lá da escola, que é o high school, e vai direto pro profissional. E hoje em dia, agora eu posso falar porque eu não tenho mais que puxar saco de ninguém, não estou procurando contrato, não vou falar a verdade mesmo. Cara, é uma vergonha aqui. O vôlei carioca de base tá uma vergonha. E eu sei o quanto as pessoas trabalham, as pessoas que estão ali mesmo nos clubes, os técnicos, que estão até hoje ali trabalhando há 20 anos, 30 anos. Cara, o vôlei do Rio de Janeiro tá uma vergonha. A federação aqui, a CBV, nem se diga também. Entendeu? Então, ao invés deles investirem nisso, tá? De, trazer um atleta que é bom ali, criança, jovem, que eles têm um olho muito bom aqui, os técnicos. Uma criança que tem talento. Então, ao invés de arrumar uma escola para aquela criança, para que ela tenha uma bolsa de estudo e ela consiga juntar o esporte e o estudo, aqui eles não fazem isso, só querem sugar o máximo que puder e pronto. Só para você ter ideia, a minha faculdade, eu tenho 2 diplomas, né? Eu tenho uma faculdade em business, uma administração focada com negócio internacional, e eu fiz um MBA também. Juntando tudo na ponta do lápis, cara, esse meu estudo, esses 2 diplomas deu perto de $250 mil. Eu não tive que pagar um centavo por isso, que eu economizei do bolso dos meus pais, tá? Mas se eu não tirasse notas boas, eu perdi a minha bolsa. Então eu era obrigado a estudar e eu era a estrela do time, entendeu? Eu construí meu nome, eu coloquei na calçada da fama de uma cidade na Califórnia. Então, olha a pressão que eu tinha também, mas o estudo era o mais importante dali. Infelizmente, aqui no Brasil, cara, é vergonhoso isso. E o vôlei carioca, mais ainda que agora a gente não tem no vôlei masculino um representante, né? Muito difícil
saída do time masculino do Sesc Rio, não temos mais representantes. E, em grande parte, eu concordo em tudo isso que você falou. Muito complicado. Infelizmente, cara, o Rio de Janeiro próprio, quantos atletas ótimos saem do Rio? Pô, eu mesmo, um irmão que eu tenho aí, que o vôlei me trouxe, o Evandro, né, da praia, começou ali, ele é 1 ou 2 anos mais novo que eu, e a gente teve uma carreira muito parecida, ele foi pro Banespa também, saiu ali do Fluminense. Pelo que eu lembro, ele é o último atleta aí que o Rio de Janeiro fez, construiu, se consolidou e hoje vive disso. Né? E quantos atletas bons tem aí socados dentro do clube, mas que não tem condições, né, de treinar, de transporte, do que for. Né? É triste. É preciso olhar com mais carinho. A gente sempre bate nessa tecla aqui no programa com os atletas. É preciso realmente olhar com mais carinho para os esportistas e para a categoria de base aqui do país. Eu vou lembrar mais uma vez para você que está chegando agora e quiser fazer a sua pergunta para essa fera que é o Levi, que está aqui hoje no programa Amigos do Esporte, você vai fazer o seguinte. Aqui, ó, eu já vi que teve gente que fez pergunta aqui, que vai subindo. Se você fizer a sua pergunta no meio da live, a sua pergunta vai subir e a gente não consegue ler. Então, aqui debaixo do Levi, no canto direito dele, tem um pontinho de interrogação. É ali que você vai escrever a sua pergunta, que assim que terminar o quadro de perguntas do programa, a gente faz a sua pergunta para ele, beleza? Levi, você jogou por 10 anos fora do Brasil, né? Passou por campeonatos nos Estados Unidos, França, Polônia, Turquia e até pelo Líbano. Qual dessas ligas para você foram as mais competitivas e onde você encontrou a melhor estrutura para atleta? Uma liga, cara, competitiva, eu acho que uma liga que eu me dei muito bem também foi a França. Eu joguei 3 anos lá. Fui campeão europeu lá. O único título que o clube não tinha, eu pude fazer parte daquela equipe que a gente trouxe para o clube, que foi da Copa Europeia. Mas de parte de competição, dentro da minha experiência, cara, eu acho que a Liga Francesa foi a que mais sempre me surpreendeu. Né? Na competição, eu digo, não era a liga mais forte, mas o primeiro tinha rodadas que perdia para o 10º, o segundo ralava para ganhar do 11º. Então, ali uma liga muito competitiva. Era equilibrado. Muito equilibrada. E questão de estrutura também, que lá o governo entra junto. Né? Eu sabia que lá todo mês eu ia receber certo dia, entendeu? Que é muito diferente daqui da nossa cultura também. Antes nós tínhamos 4 times, hoje temos só 2 que são os grandes, né? O resto ali, eu sei porque eu tenho muitos clientes hoje que são atletas também, e a galera passa perrengue. E, então, né, nessa questão de estrutura, a França sempre me surpreendeu. Né? Eu sabia que lá, se acontecesse algum problema econômico com o time, eu recebia do governo. Mas o que me surpreendeu muito também foi a Liga Polonesa. Né? O ano que eu joguei lá foi o 2014, se eu não me engano. 2014, 2015, que foi quando eles ganharam a Liga Mundial em cima do Brasil. Eu estava lá já fazendo pré-temporada e lá o vôlei é o esporte número 1 do país. Né? Tanto que naquela final, Brasil e Polônia, deu 65 mil pessoas no jogo de vôlei. É como se fosse um Maracanã lotado. Verdade. E lá, profissionalmente, lá para a parte do vôlei, foi um lugar que foi muito bom para minha carreira. E foram esses 2 lugares que eu sempre me surpreenderam. A Polônia, o tanto que o vôlei é amado lá, e a França na questão de estrutura. Né? Todos os times lá têm aquela ajuda do governo, que se der algum problema, os atletas estão respaldados, seja por conta econômica do clube, ou porque o atleta se machucou, ou o que for. Lá eles têm essa estrutura que sempre me surpreendeu. A questão, foi até bom você falar que eu não sabia do vôlei da Polônia, dessa paixão deles. A torcida é tão calorosa ou mais calorosa do que a torcida brasileira? É um calor diferente, né? Igual a torcida brasileira não tem. Lá os jogos são muito mais lotados, mas não tem aquele barulho como tem aqui. Né? E você sempre foi um cara ali que sempre fez a torcida sempre pular. Igual o Brasil não tem. Eu tive uma experiência muito boa na Turquia com questão de torcida, porque eu joguei pelo Fenerbahçe.
E o Fenerbahçe é um dos maiores clubes esportivos do mundo. Então, todo lugar que nós íamos jogar, mesmo que seja fora de casa, numa cidade pequena, sempre lotava, porque todo mundo queria ver aquele clube jogando. Então, na Turquia eu tive uma experiência muito boa disso. Eu tive que ficar trancado 30 minutos dentro do vestiário, porque nós ganhamos de um time que era o nosso rival, Galatasaray, e foi na casa deles, e os caras não queriam deixar a gente sair do ginásio. Lá eu já passei por umas experiências boas, assim, mas questão de torcida mesmo, amor, calor, igual o Brasil não tem. Não tem. Muito bom. Eu já vi alguns vídeos realmente do vôlei turco, né? E realmente é uma torcida que chega junto. Aproveitando aqui, mandar um grande abraço para esse fera braba que está entrando agora, Dentinho. Tamo junto, Dentinho. Mandar um abraço também para a Vó Niva. Beijo, Vó Niva. Grande Dentinho. Dentinho foi um grande amigo aí que o vôlei me deu também. E quem nos conectou aqui, né, para poder bater esse papo. Dentinho. E ele tem que colocar o nome dele na calçada da fama do vôlei aqui do Rio, cara. Que o que Com esse cara certeza. trabalha, Tem que colocar, corre atrás. tem que colocar o nome do Dentinho na calçada do vôlei e colocar o nome do Dentinho na calçada desse programa, porque ele é o grande padrinho do Amigos do Esporte, é um cara que me ajuda sempre. E vou te falar, Levi, é um irmão que, graças a Deus, a vida dos eventos esportivos me deu. Eu tenho muita honra de ser amigo desse cara. Vamos lá. Lembrando mais uma vez, vai passando muita gente aqui. Você que chegou agora, ele está rindo, ó. Você que chegou agora e quiser fazer a sua pergunta para essa fera que é o Levi, faz o seguinte: aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. É só você escrever ali, que assim que eu terminar o quadro de perguntas do programa, eu faço a sua pergunta para ele. Beijo, Michele. Esqueci de você. De todos esses países que você jogou, Levi, qual deles você teve as maiores experiências para crescimento pessoal e profissional? E qual das culturas que você vivenciou mais te agradou? Então, isso foi uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, eu sempre tentei tirar o máximo de todo lugar que eu passei, né? A França, pô, eu tenho uma paixão enorme pela França, pelos títulos que eu conquistei lá, pelo nome que eu construí lá. A cultura de lá, pô, é maravilhosa, eu me identifiquei muito. Mas de experiência de vida, a Polônia foi um lugar que é completamente... Eu sou carioca da Gema, fiz faculdade na Califórnia, né? Praia, sol. E jogar uma temporada na Polônia foi muito diferente. Eu joguei no norte da Polônia, então durante 6 meses ali da minha vida eu peguei menos 21 graus. Né? Nossa! Jogar com menos 21 graus ali, para você aquecer é muito difícil. Mas os estádios têm aquecimento ou não? Tinha, mas mesmo assim, ainda não ainda é frio. E a questão lá também, cara, de experiência que foi muito diferente, foi muito difícil, não era nem frio, mas era escuridão, porque lá, dependendo da época do ano, 3 horas da tarde está escuro, parece 3 horas da noite. Né? Então foi muito difícil ali para conseguir trabalhar o psicológico também, mas isso foi muito difícil, mas me deu uma grande experiência, cara. Eu consegui conhecer Auschwitz, né? Que foi o campo de concentração que mais morreu os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, de experiência de vida ali, de ver como o país, a cultura do país é moldada pela história dele, pela Segunda Guerra, um país sofrido, um país quebrado. Então, isso me fez crescer muito como pessoa, né? Como o ser humano consegue fazer tanta coisa cruel também, né? Na Turquia foi muito bom, porque lá é uma religião diferente. Eles são muçulmanos lá e é uma religião completamente diferente da nossa. Né? Todo lugar que a gente viajava tinha que acordar às 5 horas da manhã, porque o meu parceiro de quarto tinha que rezar 5 horas da manhã. Entendeu? Aí tinha um mosque do nosso lado que tocava a buzina lá, que era para acordar a galera para falar da reza. Mas eu sempre tentei puxar isso pro lado pessoal e crescer com isso, né? Experiência de vida, cara. Foram 10 anos fora que acho que poucos dos meus amigos conseguiram agregar isso para a vida deles também, né? Então, de todo lugar eu sempre tentei tirar um pouquinho. Né? Hoje, pô, eu falo francês porque eu joguei 3 anos na França.
entendo mais da cultura islâmica, porque morei lá. Pô, entendo muito mais de história mundial, porque morei na Polônia, pô, li sobre isso, vivenciei isso. Então, de todo lugar eu tentei puxar um pouquinho. Mas na Polônia realmente foi muito difícil lá, jogar lá, por conta das mudanças climáticas. Muito diferente, né? Não, e Muito. com certeza toda essa experiência de culturas diferentes que você conseguiu absorver positivamente para a tua vida, cara, não tem valor, não tem preço. Isso é uma coisa que faz o cara, desde que ele esteja aberto para isso, e com certeza você sempre foi um cara aberto para isso, ter um crescimento como ser humano e como profissional único, né? Uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm. Não, até o que eu falo isso, alguns dos meus clientes, né? Hoje eu trabalho muito com atletas, né? Porque eu consigo ter esse papo. E muitos dos meus atletas, eu digo, cara, vai jogar fora porque o euro tá R$ 7, né? Tá 7 para 1. Mas. E aproveita, cara. É uma experiência de vida que pô, não tem preço, né? Se tira a parte financeira ali, isso é muito mais rico, mas não financeiro, é rico para a pessoa, é rico, é uma coisa que você vai poder falar para tua família lá na frente, pô, morei em tal lugar, morei na Polônia, conheci tal lugar, hoje falo francês, falo inglês, falo o que for. Isso é coisa, cara, que é muito mais rico, né? Você aprender outras línguas, passar perrengue em lugares que você não tem ninguém, não sabe como se virar. Isso é muito rico para o ser humano e é o que eu falo muito para os meus amigos que jogam fora, para os meus clientes que jogam fora. Cara, aproveita, absorve. Que isso é uma coisa que quando acabar você vai sentir falta. E eu sinto falta disso hoje. Aproveitando que você já respondeu até minha próxima pergunta, que era o que você achava para os outros atletas vivenciarem essa experiência, né? Levi, você foi 2 vezes MVP e jogador do ano na Liga Universitária Americana, né? Além disso, também tem o seu nome, você mesmo mencionou anteriormente, na calçada da fama de Riverside, meu inglês é péssimo, Califórnia. Qual o carinho que você tem para todos esses seus títulos individuais e coletivos? Lá eu tenho um carinho especial né, nos Estados Unidos, não só porque o vôlei me proporcionou muitas experiências boas lá. Na parte financeira não, porque lá eu não ganhava para jogar, mas foi aquele negócio que eu te falei, a riqueza que me trouxe, que eu vou levar para a vida inteira, tanto de amigos. Eu sou padrinho de três casamentos de 3 americanos, entendeu? Legal. Que eu fiz amizades para a vida inteira lá. E uma faculdade que jogava numa liga muito forte, né? Que tinha UCLA, USC, tinham as maiores faculdades, mas ela nunca se destacou, né? Porque era uma faculdade menor. Então, eu consegui fazer parte de uma equipe que encaixou certinho, até outro brasileiro, né? Eu consegui carregar comigo lá, que foi o Guilherme Kipp, que jogou na seleção brasileira também, de base, jogou no Cruzeiro. E ele estava passando por um momento também que ele não sabia o que fazer e eu consegui abrir as portas para ele. A gente foi campeão lá junto. E hoje ele é casado, tem um emprego muito bom lá, a família dele já é americana. E então eu tenho um carinho muito especial por lá, pelos Estados Unidos, não só pela parte do vôlei, pelas conquistas, mas eu digo que é como se fosse uma segunda casa em mim lá. Entendeu? Eu posso estar lá, fazer um monte de ligação que eu posso ficar em um monte de casa e tem um monte de gente para me receber. Então, das minhas memórias do vôlei, né, de carinho que eu tenho por Estados Unidos, a Califórnia, me mudou muito. E a França também, né? No meu penúltimo ano lá na França, que eu fui campeão da Chave Cup, lá em cima do Trentino, que foi, pô, puta de um jogo, desculpa meu palavreado, mas À ninguém vontade. acreditava que a gente ia ganhar. Contando a história, nós chegamos na final contra o Trentino, né? E, pô, o Trentino tava cotado para ser campeão da Liga Italiana e jogando a final contra nós ali da França, que relativamente era uma liga menor. Nós fomos para a Itália, eu tinha sofrido uma lesão no ombro no jogo anterior da Liga Francesa, mal conseguia levantar meu ombro, cara, e tomamos um sacode na Itália, 3-0 rápido, não vimos a cor da bola, foi
14, 12, 17. Um negócio desse. E 3 dias depois a gente jogava a final na França, né? O segundo jogo da final. E eles só precisavam ganhar 2 sets para ser campeão, porque eles tinham ganho de 3-0 lá. Uhum. E nós botamos um público maravilhoso assistindo, porque era a final do único título que o clube não tinha. Então foi a cidade inteira assistir esse jogo. Ganhamos o primeiro set, perdemos o segundo, aí ganhamos o terceiro e o quarto sofrido ali, e o Golden Set. Inclusive eu fiz o último ponto do Golden Set também, né? E faltava, eu acho que eu acabei 5 pontos à frente do segundo cara, que foi o segundo maior pontuador. Eu fui o maior pontuador daquele campeonato. Então, eu tenho uma memória muito boa dali, um carinho gigante ali também. Fiz muitos amigos. Então, esses dois, né, de amor mesmo, de carinho, são 2 lugares que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito bom, Levi. Vou lembrar mais uma vez, você que está chegando agora na live do Amigos do Esporte, com essa fera que é o Levi, quiser fazer a sua pergunta, é só você fazer o seguinte: embaixo do Levi, do lado, no canto direito, tem um pontinho de interrogação, você vai clicar ali você escreve a sua pergunta, e já, quando a gente terminar o quadro de perguntas do programa, a gente faz a sua pergunta para ele. E aproveita, usa o aviãozinho chamado Direct, convida mais 10 pessoas para assistir essa fera que está aqui com a gente hoje. Levi, dentro de toda a sua carreira vencedora, dentro e fora das quadras, sem sombra de dúvidas, qual que você considera a sua maior vitória e qual que você considera a sua pior derrota? A maior vitória que eu tive de títulos, acho que foi essa Copa Europeia, né? Como eu falei antes, por todo o histórico do jogo, da final, como que foi. O último título que faltava para o clube, né? Porque é o maior clube francês e era o único título que faltava para o clube. Mas maior vitória, cara, acho que a maior vitória foi ter conseguido jogar nesses todos os lugares aí, ter colhido um monte de experiência. Acho que vitória, independente de ter ganho título, perdido o jogo, perdido o título, ter acabado atrás do que a gente achava que ia. Acho que o meu maior título foi poder ter uma experiência tão boa quanto eu tive, né? Isso eu durmo eu boto a cabeça no travesseiro e eu falo, cara, consegui tirar do vôlei o máximo que me deu. Agora, de derrotas, eu acho que naquele ano que eu joguei no Sesc, né, que nós acabamos em terceiro, a gente tinha uma equipe tão boa, né, tão junto, que tanto eu só joguei uma liga aqui no Brasil. Então foi a minha única experiência mesmo de Superliga, foi com esse time do Sesc. E todos os jogadores dali, cara, você pode perguntar para qualquer um, eles vão falar. Aquela equipe era muito fechada, era muito, muito boa. Nós acabamos em terceiro. Eu acho aquele jogo que nós perdemos para o SESI aqui, a gente poderia ter prolongado um pouquinho, a gente poderia ter chegado numa final, de repente ter buscado o título. Então, mas eu tento não pensar muito nas derrotas, não. Nunca pensei muito nas derrotas, até porque isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Sempre olhar para frente. Perdeu um jogo que deveria ter ganho, cara, não tem mais nada que você possa fazer. Voltar para quadro, treinar, suar e ganhar o próximo. Então, as derrotas nunca me abalaram tanto, né? Então, é difícil. Acho que essa foi a pergunta mais difícil de responder até agora. Uma coisa que me marcou muito nessa temporada 2017-2018 que você jogou foi o jogo. Claro que a derrota, eu também não esperava o terceiro lugar. Eu acreditava muito que o time ia ser campeão, mas eu me lembro muito bem da partida, que, por sinal, é um dos vídeos que passa aqui no fundo, dessa partida. Sesc e Cruzeiro, que o Tijuca Tênis Clube estava lotado, o jogo, se eu não me engano, foi 3-2 para a gente. E assim, aquele jogo ali, cara, foi. A equipe foi no coração, no sangue, nos olhos.
Foi uma partida assim, não foi um 3-0, mas foi um 3-2 com gosto de 3-0. Essa partida não, eu não tiro da cabeça do Tijuca Tênis Clube. Acredito que você lembre dessa partida, que foi uma partida que marcou muito nessa temporada. Lembro, lembro. Foi uma partida que eu entrei também, né? E foi isso que eu disse. A nossa equipe era muito fechada, né? Não tinham só 6 ali, óbvio que tinham 6, 7 que jogavam mais, mas todo treino era pegado, todo treino era pancadaria para lá e para cá, todo mundo sempre querendo pô, um melhor um do outro. De vez em quando batia a cabeça ali, mas é super normal. E aquela derrota, né, puxando a memória lá, foi uma derrota que nos abalou, mas nos fez crescer mais. Que a gente viu, pô, o Cruzeiro é sempre a equipe a ser vencida em todas as Superligas, né? E foi uma partida que nós não jogamos o nosso melhor e eles suaram para ganhar da gente, né? Então ali foi uma derrota que eu lembro que não nos abalou tanto que a gente viu, cara, dá para beliscar e dá para ir muito mais longe do que a gente pensava, meu irmão. E foi isso, nos motivou muito mais aquela derrota. Perfeito, Levi. Agora chegou aquele momento que você até tocou um pouquinho nesse assunto, decisão de parar de jogar. Como é que foi esse processo para você? O que te levou a tomar essa decisão, tendo em vista que você, além de um jogador que possuía inúmeras qualidades, muito talentoso, você também ainda tinha um cadinho de anos para jogar um vôlei de alto rendimento. Eu tinha mais gás ali para queimar, isso eu assumo, né? Eu aposentei com 29, 30, sem nenhuma lesão grave, graças a Deus não cooperei nada. Mas isso foi uma coisa que a irmã de um amigo meu, irmã do Fernandinho, Camila, ela me falou, Levi, sempre tenta tirar do vôlei o máximo que o vôlei puder te dar. E foram 11 anos fora, né? 10, 11 anos, e eu não estava mais tão feliz de estar fora. Pô, meus pais já estavam ficando um pouquinho mais velhos, eu tenho uma irmã que mora fora, eu queria estar um pouco mais com eles, meus amigos todos casando, todos tendo filho. Eu queria fazer parte mais da minha cultura passada, eu queria estar com as pessoas que eu quero estar perto. Isso é que é muito difícil ser um atleta e estar jogando fora, porque você tem aí momentos que você quer estar junto de pessoas e que você quer estar ali, momentos que você quer vivenciar. E eu não estava mais tão satisfeito, mais tão feliz. Eu aposentei com 29, 30, né? Poderia ter estendido até os 38, né? Se tudo desse certo. Mas foi o seguinte também, eu me preparei para esse momento, né? Assim que eu acabei a faculdade, que eu estava com os 2 diplomas no bolso, eu pensei, cara, agora eu posso jogar livre, não preciso jogar até meu joelho não aguentar mais, até meu ombro não aguentar mais, então não tinha essa pressão. Eu tinha até conversado com o Guilherme, né, que era o meu empresário na época, o Guilherme Giga, e falei com ele, cara, eu quero voltar para o Brasil, não estou mais com cabeça para estar fora. Porque foi muitas experiências boas, mas é sugante, né? Eu queria começar a criar raízes no lugar. Pô, ter meu carro, ter meu cachorro, ter minha namorada, viver perto dela. Então isso pesou muito. Isso foi muito pessoal, não foi o esporte. E foi muito difícil fazer essa escolha. Tiveram 2 escolhas nessa minha experiência esportiva que foram muito difíceis. A primeira de sair do Brasil, quando eu tinha 17, pedir dispensa da seleção para estudar. E a segunda que foi voltar para o Brasil. Porque eu tinha outras oportunidades de continuar fora. Na França, eu podia jogar em qualquer time que eu quisesse, pelo meu histórico. Eu tinha proposta para voltar para a Turquia também, por uma grana boa, mas eu não me via mais estando longe. Aí eu já tirei o financeiro, aí foi o lado pessoal. E, cara, será que eu estou realmente feliz? Parece clichê isso, né? Mas não é, que eu vivenciei isso. Eu não estava mais feliz estando longe. Entendeu? Tanto que eu falei com ele, eu falei, Giga, eu quero voltar para o Brasil. Ele tentou me encaixar no Sesc ali, mas não dava mais, porque já tinha contratado e tudo. E assim que eu voltei de férias, apareceu uma oportunidade para trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, que é uma das maiores empresas do mundo, americana. E eu decidi pendurar a joelheira e amarrar a gravata. Foi muito difícil,
mas tudo se encaixou certinho, né? Justamente por conta disso, porque eu me preparei lá atrás. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito aquela primeira decisão lá atrás, essa oportunidade de estar onde eu estou hoje não teria aparecido. Verdade. Então, tudo se conectou certinho, foi muito difícil, eu sinto saudade, né? Eu passei aí, assim que eu me aposentei, foram 6 meses, cara, que eu não conseguia nem assistir vôlei. Para não dizer que eu não joguei vôlei, eu joguei duas partidas na praia, de rataria, perdi, fiquei puto, falei, cara, isso não é mais para mim, não. Mas hoje em dia eu estou sentindo muito mais falta da vida, né, de ser um atleta profissional que tá viajando, tá vivendo experiências muito boas, fazendo amizades muito boas e jogando. E falta de estar ali dentro da quadra, né, cara? Aquela pressão, aquele suor, aquela Aquela barulheira, energia. a Com energia. certeza. Hoje eu estou sentindo um pouquinho mais falta disso. Mas foi uma decisão muito difícil, cara, e que vai chegar para todos os atletas. Independente se é um cara que nunca conseguiu jogar no alto nível e fazer disso uma vida, ou um cara que foi campeão olímpico, uma hora vai chegar. Né? A carreira de atleta é muito curta. Né? Eu consegui escolher e decidi fazer com que ela fosse um pouquinho mais curta do que deveria, mas é porque eu tive opções. Né? Então, uma hora vai chegar, mas eu me preparei para essa hora. E graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Você absorveu aquela cultura que você falou anteriormente, né, do americano, e com certeza acho que é a decisão mais difícil na vida de qualquer atleta é decidir parar. Então a gente vai aproveitar essa linha para falar da transição de carreiras. Você foi atleta profissional, multicampeão de esporte de alto rendimento, ganhou muita coisa com voleibol. É formado em administração, comércio internacional e possui MBA pela Cal Baptist University. Tá O bom, meu inglês é ótimo. a rima é legal. Cal Baptist University. Cal Baptist, isso aí. Atualmente você atua em uma das maiores multinacionais do mercado financeiro. Isso foi algo que você já vinha planejando, né, Levi? Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa sua carreira atual. Então foi muito bom porque eu consegui trazer muita experiência do vôlei para o que eu faço hoje. Né? Como eu te falei, né? Lá atrás, há 12, 13 anos atrás, o que me fez mudar e ir para os Estados Unidos foi pensando, cara, e se acontece alguma coisa comigo, o que eu vou fazer? E hoje eu tenho uma franquia da Prudential, do Brasil, né, que é uma filial da Prudential Financial dos Estados Unidos, e a gente atua hoje na área de seguro aqui no Brasil. E é justamente isso, se precavendo, e se acontece alguma coisa com você lá a qualquer momento, amanhã, né? Como que fica você, tua família? Então, essa visão que eu tive lá atrás, hoje eu consigo colocar para todos os meus clientes, seja do esporte ou não. Então, do esporte é muito mais fácil falar disso, porque o medo de todo atleta cara, e se eu me machuco num acidente, ou se eu tenho uma doença, nenhum clube no Brasil hoje vai dar um suporte para o atleta. Tem diversos exemplos aí de atletas que tiveram que parar durante um tempo ou tiveram que parar de jogar por conta de um evento inesperado. Alguma coisa que aconteceu com eles. Eu mesmo joguei com alguns deles. Eu não quero citar nomes porque não vem o caso, mas aqui no Brasil, aqui os times, eles não te dão esse suporte. Eles vão sugar de você ali tudo que conseguir e depois, meu irmão, acabou, não consegue, ficou doente ou perdeu o movimento de uma perna, de uma mão, alguma coisa, aí você é descartado. E hoje eu trabalho com isso. Né? Então, só foram duas coisas. Essa visão de se precaver caso aconteça alguma coisa, né? Que foi isso que fez eu construir essa história aí fora do Brasil e lidar com pessoas, cara. Você, quando joga ali, você tá numa equipe que são 15, são 20 com a comissão técnica, você tem que saber lidar com as pessoas, né? E hoje eu tenho que conversar com pessoas de classes sociais diferentes, culturas diferentes, do norte ao sul, e eu consigo aproveitar muito isso que o esporte me trouxe para o que eu faço hoje. Eu daqui a pouco tenho uma reunião aqui que eu vou estar de terno e gravata e eu vou puxar toda a minha experiência que eu tive com vôlei para conseguir conversar com um potencial cliente.
né? Então, é muito fácil falar disso, porque eu vivi isso muito cedo, né? Sempre pensando no futuro, sempre me precavendo, sempre me protegendo caso aconteça alguma coisa. E então é muito fácil falar disso, e o vôlei, pô, o esporte me ajudou muito a me moldar no profissional que eu sou hoje, no que eu trabalho hoje. Eu devo muito ao esporte, né? Então é muito fácil para mim estar sentado aqui falando disso, porque eu vivenciei isso minha vida inteira. Então, eu respondi a pergunta? Respondeu. Respondeu até mais do que a pergunta. Ótimo, Mas ótimo. tá ótimo, tá ótimo. Última pergunta, antes de eu abrir para o público. Eu vou fazer o seguinte. Levi, só me lembra, a gente é amigo no Instagram, mas eu não lembro o teu arroba. É arroba Levi Cabral. Cabral. Então é o seguinte, galera, vocês estão assistindo a gente agora, eu vou contar até três, mas esperem até três. Antes da última pergunta para eu abrir para o público, o Levi vai fazer uma pose ali, eu vou fazer uma pose aqui, vocês vão tirar print da tela que vocês estão assistindo a live, e aí vocês vão marcar a gente, arroba Vinícius Justo e arroba Levi Cabral. Marca a gente e posta nos stories, beleza? Mas é só no 3, hein? Espera aí para o Levi fazer pose de galã. Tem que tentar ficar bonito agora. Prepara aí, Levi. 1, 2, 3 e... Acho que já deu. Última pergunta antes de abrir para o público, Levi. Um sonho, uma conquista e uma frustração. Pô, que difícil, hein, cara? Pegadinha. Um sonho. Pô, vou Pode tentar ser não qualquer parecer coisa. clichê isso, hein? Cara, mas um sonho hoje, nesse momento aí que a gente está vivendo, cara, é saúde para mim e para minha família e para quem tá perto de mim, para todos nós, né? Mas, pô, vivendo em pandemia aí, cara, um sonho é que, cara, isso passe logo e que a gente consiga voltar a ter os ginásios cheios, as viagens, os bares, restaurantes, que a gente possa voltar a confraternizar. Tá confraternizando, né? Todo mundo junto ali de novo. Ah, uma conquista. Porra, conquista. Ter uma vida boa, irmão. Uma vida boa, tranquila, sem estresse, né? Hoje não é nem mais pensando em financeiro, mas ter uma vida boa e é isso que eu quero conquistar, né? E qual é a terceira? Terceira é uma frustração. Uma frustração. Esse coronavírus aí, de novo. Porra, isso tá sendo muito frustrante, cara. Mas uma frustração é isso, cara. Não tem como correr nesse momento aí que a gente está vivendo, não trazer isso agora, cara. Pô, isso está sendo muito frustrante para todo mundo, para todos nós, atletas, ex-atletas, quem não é atleta, quem é apaixonado pelo esporte. Tá sendo muito ruim isso. Então, está sendo muito frustrante, muito estressante. E torcer para que isso passe logo. Com certeza. Uma das maiores frustrações que eu já vivi na minha vida. Eu simplesmente estou um ano e um pouquinho longe do que eu amo fazer. Mas, Não, ainda mais você, né? A gente está vivendo ali, meu irmão, a torcida, a gritaria, aquela energia, e você está vivendo muito mais, porque você é o cara que faz a conexão da torcida com os atletas ali, né? Então, pô, imagina como é que tá sendo para você, irmão. mas vai passar e vamos em frente. Como diz nosso amigo Dentinho, você já deve ter ouvido essa frase, né? Vamos em frente. Sempre. Vou abrir pergunta para o público, Levi. Vamos lá. Dudu Dutra pergunta: qual foi o jogo que mais te marcou? Cara, o jogo que mais me marcou, com certeza. Pô, tiveram dois. Teve um na faculdade, foi contra UCLA, que era, né, uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, que nós colocamos
recorde de público dentro da faculdade, dentro do ginásio da faculdade. Nós ganhamos aquele jogo, inclusive, acho que eu tenho até uma foto de lá. Nós ganhamos aquele jogo e foi muito marcante ali, porque a minha faculdade nunca tinha ganho daquela faculdade. Então, eu lembro da energia ali. A faculdade, o nosso público eram os estudantes, né? Então, eu lembro que aquele jogo ali foi muito marcante, cara, e a final do campeonato europeu. Não só o jogo em si, mas toda a história que teve antes do jogo, né? De eu ter, sofrido uma lesão antes, de nós termos perdido o jogo na Itália, 3-0, e que eu lembro que a nossa repórter francesa estava conversando com a repórter italiana e ela perguntou assim, que horas é o seu voo? Né? Quando que você volta para a Itália? E a repórter italiana falou, meu voo é daqui a pouco, porque eu sei que eles vão ganhar rápido, então eu já vou embora cedo. Então, toda aquela história ali daquele título foi muito marcante para mim, cara. Eu lembro como se fosse ontem. Então, foi muito marcante aquilo ali. Pergunta respondida. Aproveitar rapidinho e mandar um abraço aqui pro Chapolin Rubro Negro, Daniel Filho. Obrigado, Daniel. O Edson Rocha, atleta paralímpico. O Alan, Tiffany. Beijo, galera. Vamos lá, próxima pergunta. Marcela Nogue. Qual time você gostou mais de jogar? Com certeza foi o Sesc. Estou falando aqui porque você não, mas com certeza foi uma experiência muito boa. Tá jogando aqui no teu próprio país, na tua cidade, né? Tava vivendo perto dos meus pais, dos meus amigos, então foi muito bom ter feito parte daquela equipe que não só de experiência ali de multicampeões olímpicos, não, o Giovanni era o nosso técnico. Então, poder vivenciar ali, tá com aquela fera do esporte mundial, foi muito bom. Então, jogar naquela equipe do Sesc foi muito marcante, foi muito feliz. Tanto que eu nunca nem quis jogar em nenhum outro time da equipe, porque eu falei, cara, não vai ser igual. Né? Não dá para comparar nenhuma equipe como foi aquela. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquela equipe e ter feito amigos também, que até hoje eu fico 1 ano, 2 anos sem falar com os caras, mesmo. Vejo, abraço, beijo, parece que estava com eles ontem. Então esse time foi muito marcante. Estar perto aqui da minha família, meus tios, meus pais, meus amigos puderam ir nos jogos e me assistir, foi muito marcante para mim, fui muito feliz. Assim como você, eu também realizei um sonho e uma meta, né? Primeiro, eu sempre torci para o time feminino. Depois que criou o time masculino, eu comecei com um projeto lá no início. Nasceu uma identidade, uma paixão, assim. Também sempre fui fã de Giovanni, assistia Giovanni na televisão e, nossa, não tem palavra, eu tenho só gratidão. Infelizmente o projeto acabou, mas eu tenho muita gratidão de ter feito parte desse projeto e ter convivido com essas pessoas extraordinárias. Com certeza. Vamos lá, próxima pergunta. Alô, galera da Line Tour também, ó. Um beijo, se não me pegam, que eu esqueci de falar. A Edileia Silva Pinho. Qual o conselho que você dá para os jovens que sonham com o vôlei profissional? Foi um conselho que eu tive há muito tempo atrás, né? Cara, tire do esporte o máximo que ele puder te dar, te proporcionar. Comigo, cara, foi experiência de vida do caramba, de morar fora durante muito tempo, ter uma cultura, ter uma experiência de vida muito boa, ter feito minha faculdade, usar o exemplo aí, do irmãozão meu, Evandro, que, jogar uma Olimpíada, tá indo para a segunda Olimpíada agora, e ter construído a vida dele, da família, do esporte, mas o conselho que eu dou, cara, isso, tire do esporte, seja vôlei, futebol, basquete, handebol, o que for. Colha o máximo que isso puder te dar. Que seja uma Olimpíada, que seja oportunidade de estudar num colégio melhor, ou que seja que abra a porta para uma empresa grande para fazer um treinamento, alguma coisa.
tire do vôlei, tire do esporte o máximo que puder que você consiga colher. Né? Não, infelizmente, pô, só botei 5% dos jovens vão conseguir fazer disso uma carreira, então aproveite. Né? Tire do esporte o máximo que você conseguir, que uma hora acaba. Pergunta respondida. Próxima pergunta para o Levi. Escreveram aqui, perdi o close, podem repetir. A última pergunta, vamos lá. A Michelle Up pergunta: se você recebesse convite para formar uma boa dupla de praia, você voltaria a jogar? Não, não voltaria. Gostaria muito, ainda mais o vôlei de praia, né? Eu, nessa minha experiência aí do vôlei, eu joguei 1 ano de vôlei de praia, né? Eu e o Tássio, foi minha dupla. Que foi no ano que eu estava fazendo a transição do Banespa, voltando para o Rio, para ir para os Estados Unidos. Eu tive que passar 1 ano aqui estudando, porque eu não falava inglês, para poder fazer a prova, para entrar na faculdade. E eu fiquei 1 ano jogando na praia, comecei na praia para poder manter o físico, estar ali treinando, contato com bola. E comecei a jogar brasileiro ali, etapa aqui, etapa ali. Foi dando certo, fui até convocado para a seleção brasileira aquele ano. Então, gostaria muito, cara. A praia tem um esporte completamente diferente. Né? E é um astral diferente. Pô, você tá na praia todo dia, acabou o treino, acabou o jogo, vai dar um mergulho. É completamente diferente da quadra, né? Um alto astral ali maravilhoso. Eu que sou nascido e crescido na praia, mas eu gostaria, se eu conseguisse, talvez eu voltasse, mas hoje em dia não dá mais, não. Não tem, não consigo, não. Ou talvez, né? Talvez daria até uma dor de cabeça para um ou outro aí, mas cara, vendo como que o esporte tá hoje, né, meu? Tanta gente passando perrengue aí, ralando, e que é vergonhoso, né? Voltando ao que eu falei lá atrás. Pô, os atletas, cara, tem que ter mais suporte. Tem que ter mais alguém ali, uma confederação que ajude mais. Né, pô? É muita gente que se dedica muito para não ter nada depois. Então, voltar para isso, para essa vida, não me vejo, nunca. Nem se fosse uma proposta muito boa e nem se eu conseguisse, se eu tivesse num nível muito bom do esporte, eu não voltaria para isso, não. Mas é muito bom, realmente é muito bom. Estar ali na praia ainda, porra, quem dera, né? Pergunta respondida. Aproveitar e mandar mais um abraço aí. Everaldo Fera Braba, passando aqui. Um grande abraço, Everaldo. Deixa eu ver o Gersinho também. Quinho Sabiá, um amigo aí que também faz entrevista com a galera do vôlei, é uma enciclopédia de voleibol, sabe muito. Beijo, Felizmina. Mais uma pergunta, minha grande amiga e fã também do Levi. Mais uma pergunta. A Neuda, underline 50. Você acha que parou na hora certa? É difícil poder falar se foi na hora certa ou não, né? Mas uma coisa que eu aprendi, cara, quando eu fiz aquela escolha de ir para os Estados Unidos, foi o seguinte: fez uma decisão, abraça e vai. Né? De repente, há 10 anos atrás, 13 anos atrás, se eu não tivesse pedido dispensa da seleção, eu já podia ser o campeão olímpico, ou podia estar, irmão, batendo cabeça e tentando arrumar um emprego em algum lugar. Né? Se foi a hora certa, é difícil falar, mas foi a escolha que eu fiz. Né? Eu tenho certeza que eu tinha mais gás para queimar, mas foi a decisão que eu tomei e é sempre olhar para frente. É abraçar aquilo ali e seguir em frente, porque eu não consigo voltar no tempo. Né? De repente, hoje eu podia estar, meu irmão, até não seria má ideia, mas estar na Europa ainda ganhando em euro e está muito bem. Né? Mas se foi o momento certo, é difícil de dizer. Mas dentro da minha cabeça e de todos os pensamentos que eu tive, acho que foi o momento certo. Né? Eu estava precisando de uma troca ali que eu tinha que mudar. Não estava mais feliz jogando longe, né? Estando longe. Então,
Desculpa, Eu acho. É. Não, então eu acho que foi o momento certo. Não sei se pode ser que não tenha sido a decisão certa, mas eu sei que o momento era aquele. Né? Então, para que prolongar? Você fez o que seu coração mandou. E eu sempre digo que a gente tem que seguir o que o coração fala. Se o coração falou para você estar aqui, estar perto, mudar os projetos, você já estava preparado para isso e está sendo bem sucedido. Não é à toa que o seu coração estava correto. Não, Mas é engraçado ainda isso tinha porque água para rolar aí. todo mundo me pergunta, cara. Inclusive, aí tem um camarada meu aí que está assistindo a live que nós trabalhamos juntos na mesma empresa, né? E eu lembro que na entrevista, na minha última entrevista ali para falar com o vice-presidente da empresa, eu estava na sala ali todo nervoso. Ele chegou e me perguntou, cara, como que era a vida de esporte? Ele queria mudar de assunto, mudamos. Eu contei um pouco, pô, tá assim, viajando, no shape, bem, lá, tal, ganhando bem e tal. E ele falou, pô, realmente, cara, é isso que tu quer fazer? Isso, eu tava de terno e gravata dentro da salinha ali, nervoso para a pergunta, para a segunda entrevista. E, cara, pô, realmente, irmão, é isso mesmo que você quer fazer, cara? Quer largar o vôlei para amarrar, para dar um nó na gravata e vender seguro de vida? Aí, muitas pessoas perguntam isso. Um amigaço meu aí, que tava até aqui em casa, ele me perguntou, cara, essa semana passada, tu sente falta do vôlei? Eu falei, eu sinto falta da vida de atleta, do vôlei em si ali, não tanto, mas eu sinto falta, mas todo mundo está sempre perguntando isso, cara. Todas as pessoas que eu sento para falar que são do esporte me perguntam, cara, tu tem falta, não sente falta não, tá com saudade não, quer voltar não? Eu falo, não, hoje não. Hoje não foi ótimo. Próxima pergunta para o Levi. Vamos rapidinho. Fato inusitado. Como é que é? Fato inusitado ou curioso. Felizmina, refaz a pergunta, por gentileza, porque eu não entendi. Vou para a próxima. A Maiara pergunta: ter optado estudar te custou uma Olimpíada e um possível ouro olímpico? Ninguém nunca sabe, né, cara? Porque jogar na seleção brasileira é muito difícil. Fiz parte da seleção brasileira de base, né? Poderia estar naquela equipe? Poderia. Como tinha amigos meus que jogaram comigo que estavam, mas muito provável que não estaria, porque é um funil muito grande ali. Mas eu não trocaria a minha faculdade e os meus diplomas por um ouro olímpico. Por um ouro, não, talvez assim, mas por jogar uma Olimpíada, não, porque aquilo ali é momentâneo, vão vir outras Olimpíadas, e você acaba sendo esquecido, né? E o que isso vai te dar depois? Né? Eu conheço atletas aí que jogaram Olimpíadas, foram para as finais olímpicas e tiveram que voltar a estudar mais tarde, porque, e aí? Você faz parte de um grupo muito seleto de atletas no mundo. Pô, jogar a Olimpíada, meu irmão, é um sonho de qualquer atleta. Mas, e não desmerecendo, óbvio, porra, isso meu irmão, é um sonho de qualquer atleta, foi meu sonho durante muito tempo. Mas eu vi que quanto era difícil fazer parte de uma equipe, né, que jogaria uma Olimpíada, de eu estar numa seleção. Porra, eu era oposto naquela época, e eu sou baixo, eu tenho 96, né? Então, seria muito difícil de eu estar numa equipe dessa. Mas eu não trocaria, eu não faria nada diferente do que eu fiz. Para arriscar estar numa equipe olímpica ou estar no ouro olímpico, não trocaria, não. Isso que eu tenho, eu vou levar para a minha vida inteira e eu já pensei muito nisso e hoje eu não trocaria nada pelo que eu já conquistei, pelo que eu já fiz. O VR Fernando falou que você joga buraco tão bem quanto o vôlei. Ah, porra, quem dera. Quem dera. Se fosse isso, eu tava ganhando toda semana aqui. Nós temos um dia na semana que eu tiro para jogar um buraco aqui em casa com os amigos pô, da última vez eu tomei uma porrada, cara. Mas quem dera. Se eu fosse bom, quando eu fui no vôlei, o pessoal não ia querer vir aqui jogar, não. Essa resenha é bacana, né?
Duas últimas perguntas para eu liberar o Levi, porque o Levi tem outro compromisso. Agora eu entendi aqui a pergunta que eu não tinha entendido da Felizmina. Ela pergunta o seguinte: para você dizer um fato inusitado ou curioso que você teve na sua carreira. Inusitado ou curioso? Putz. Ah, um fato inusitado ou curioso, cara. É difícil, não consigo pensar É em nada difícil puxar na curioso. memória. De Pô, repente, alguma coisa que aconteceu fora do esperado numa partida, ou alguma coisa engraçada durante um jogo. não, já aconteceu pô, ter que trocar de posição ali no jogo, porque um cara se machucou e eu sempre fiz muito bem aquela função de. Eu joguei de oposto durante muito tempo, né? Então, aconteceu uma vez na Polônia, que eu até ganhei MVP aquele jogo, porque na Polônia todo jogo eles dão um troféuzinho de MVP, né? Que eu comecei como ponteiro, aí o oposto, não lembro se estava mal aquele dia ou se ele se machucou, e eu tive que jogar de oposto, cara. Eu não jogava de oposto pô, há décadas. E acabou que eu saí muito bem, porque eu jogar de oposto ali era fácil, né? Era fechar o olho e atacar o mais forte que você consegue. Então, eu lembro desse jogo que foi muito engraçado. Eu mudei de posição, o técnico me colocou na saída e nós viramos o jogo. A gente estava perdendo de 2-0 e ganhamos de 3-2. Então foi inusitado ali, foi na raça e no coração e acabou dando certo. Pergunta respondida. Última pergunta para o Levi. Vamos lá. A Márcia Poeiras pergunta: você se realizou no vôlei ou faltou alguma coisa? Cara, eu acho que eu me realizei, sim. Óbvio, né? Eu jogar uma Olimpíada, como eu falei, era o sonho de qualquer atleta, né? E tá ali, fazer parte de um título, de uma conquista tão grande, né? Mas eu acho que tudo que eu sempre quis, eu consegui tirar do vôlei o máximo que o vôlei poderia ter terminado, né? Que esse foi o dilema ali que eu vivi a minha vida esportiva. Eu sou realizado, sim, dentro e fora da quadra, né? Eu pude jogar uma temporada no Brasil, que sempre foi meu sonho, cara. Eu já passei por tanta experiência boa, né, no vôlei, mas fora do país, então minha família nunca pôde estar perto, meus amigos nunca puderam estar perto. Então ter jogado aqui uma temporada foi muito realizante. Ter meus pais ali na, né, do lado da quadra assistindo uma vez, que ter meus tios ali, meu tio, amigos já foram, então foi muito realizante ter tido esse momento na minha vida. Eu sei que para muita gente não dá valor, muito atleta, porque está aqui, mora aqui, então é sempre muito fácil, mas eu nunca tinha tido isso, né? Que foi até muito frustrante. Minha maior conquista profissional, que foi aquele campeonato lá europeu, pô, eu não tinha ninguém para estar ali comigo. Um dos meus amigos, eu lembro que à noite eu estava fazendo um FaceTime com os amigos, né? Bêbado ali, feliz, gritando, mas não tinha ninguém. E isso foi muito frustrante, que logo no ano seguinte eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim para o Rio, né? Então, se eu sou realizado, cara, sou de experiência de vida, com 31 anos, né? Ter conquistado algumas coisas que eu conquistei. Ter tido, pô, a experiência de ter feito minha faculdade fora. O vôlei me proporcionou muitas realizações. Eu sou super realizado, sim. Agora, pensando nisso, pô, acho que eu consigo deitar a cabeça ali no travesseiro e estar feliz com uma carreira que eu já estou aposentado, né? Então, sou super realizado, sim. Pergunta respondida, muito bom. Levi, mais uma vez eu queria te agradecer imensamente a tua participação aqui no dia de hoje. Já trabalhamos juntos, foi muito bom também poder mostrar um pouquinho
da vida, da carreira do Levi aqui para a galera que acompanha o programa, para os fãs do Levi, que já devem estar careca de saber muitas coisas sobre ele. É um cara campeão dentro e fora das quadras. Queria te agradecer muito a tua participação, que com certeza abrilhantou a noite aqui de todo mundo que assistiu a gente. Lembrar que essa live vai ficar publicada no IGTV, você pode assistir, você que chegou no final, na metade. E queria abrir para você agora o espaço para você fazer as suas considerações finais. Te agradecer, né, cara? É sempre muito bom poder dividir essas experiências aí, né? Eu tô sempre fazendo no 1-a-1 com ex-atletas ou com pessoas que nunca pisaram na quadra, mas é sempre bom poder dividir essa experiência de vida que é muito diferente do que os atletas vivem aqui normalmente, né? Queria te agradecer, porra, pelo convite, né? Foi meio inesperado. Eu tava com o Dentinho semana passada e conversando com ele justamente sobre isso. Ele falou, cara, fala com o Vini, vai ser muito bom trocar uma ideia com ele. E espero que eu tenha agregado aí, né? Para quem assistiu, para quem não assistiu, que um dia venha assistir também. Agradecer, pô, sempre a minha família, que, né, eu digo que muitas pessoas falam, cara, foi decisão dos teus pais, deixaram você ir. Eu sempre tive que decidir tudo na minha vida desde cedo, né? Em questão do esporte, que foi, pô, sair de casa com 16 anos para ir para São Paulo, que eu não conhecia ninguém. Eu tive que fazer essa decisão, pô, e meus pais estavam sempre, minha família estava sempre me apoiando. Eles nunca decidiram por mim, mas estavam sempre me apoiando, sofrendo pra caramba, sempre que eu tive que sair, tive que ficar longe, óbvio. Mas, pô, tem tanta gente especial, cara, que passou, né, que fez parte dessa história, né, do Cláudio e da Regiane, que foram ali os primeiros. Quem me apresentou uma bola de vôlei, pô, o Girino lá do Fluminense, Marcelo Ayashi, amigos, pô, que eu fiz, que o vôlei me apresentou. Todos eles, pô, sempre agregaram um pouquinho, que seja um cara que nunca jogou um profissional, um cara que, pô, que é olímpico hoje. Agradecer sempre isso, agradecer ao Dentinho que nos apresentou e nos conectou, né, e pôde, pô, me fazer aqui relembrar tudo que eu vivi. E agradecer a você aí mais uma vez, eu espero que eu tenha ajudado aí e dividido com vocês experiência boa, né, do vôlei. E é isso, né? Muito obrigado aí pelo tempo e por isso tudo. Minha primeira live, nunca sentei com ninguém em live assim para falar sobre isso. Primeira live, né? Primeira live. Eu que te agradeço. Você passou assim valores muito importantes da sua experiência de vida. Você é um cara novo, mas com uma estrada muito grande que a vida te proporcionou. E você, com certeza, aprendeu valores muito importantes, tanto na sua base do seio familiar, que você é um cara família, quanto na sua vida de atleta e acadêmico. Parabéns, Levi. Você vale o meu jargão. Levi Cabral, é show! Tamo junto, Levi. Tchau, galera. Obrigado. Até terça que vem tem mais Amigos do Esporte. Tchau.